Esse crime aconteceu na Flórida, na cidade de Eston, um vilarejozinho de mais ou menos 350 habitantes, na época, em 2008. E foi presenciado por um garotinho de 6 anos de idade e envolvia as pessoas que ele mais amava. Então, eu já te aviso que se você tem o coração fraco, por favor, pule este vídeo para um outro vídeo que temos aqui no canal. É só clicar aqui em cima no card que você será direcionado para ele. E para você que vai continuar comigo, peço que você não esqueça de deixar a sua opinião no final dessa história. Aproveita também e envie esse vídeo para um amigo ou uma amiga que você sabe que gosta desse conteúdo criminal. E aproveita para se inscrever também. Meu nome é Alzenir Martins, estou aqui para mais uma história emocionante, porém trágica. E a história de hoje é sobre E.J. Ryuto. Vocês vão ler o nome corretamente aqui abaixo. Ele tinha apenas 6 anos de idade quando se tornou a única testemunha de um bárbaro crime. Isso foi no ano de 2008 e o mundo assistiu com perplexidade o testemunho dessa criança no tribunal. Ela contou em detalhes tudo o que viu em sua casa e era a única testemunha desse crime terrível que envolvia as duas pessoas que ele mais amava, sua mãe e sua meia-irmã. Em 2007, E.J. Ryuto morava com sua mãe, Amanda Lewis, e sua meia-irmã, Adriana Ryuto, na pequena cidade de Austin, na Flórida. Um vilarejo calmo de apenas 350 habitantes na época, mas a rotina pacata desse vilarejo mudaria completamente de perspectiva após esse crime abalar toda a cidade. Era uma sexta-feira do dia 8 de agosto de 2007. Amanda Lewis, de 27 anos, chegou em casa após uma rotina cansativa de trabalho. Ela trabalhava no período da noite, em uma casa de repouso ali mesmo na cidade. Amanda vivia sozinha com os 2 filhos, E.J. de 6 anos e Adriana de 7 anos. E era descrita por seus amigos como uma pessoa sociável e também extrovertida. E da mesma forma era sua filha Adriana, de 7 anos. Uma criança muito extrovertida, mas porém inquieta. Mas se tornava um comportamento comum devido à menina ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já E.J. era um garotinho tímido e muito calmo e gostava muito de brincar. Sozinho ou com a irmã, demonstrava sempre estar muito feliz. Naquela sexta-feira, Amanda chegou do seu turno da noite e acabou dormindo no sofá enquanto seus filhos assistiam televisão. As crianças estavam animadas e ansiosas, pois assim que Amanda acordasse, elas seriam levadas para um passeio onde comprariam seus materiais escolares. Amanda então acordou e antes de sair resolveu arrumar a casa. Então as crianças lhe pediram para ir brincar um pouco na piscina. Amanda alegou que se atrasariam se fossem para a piscina. Então as crianças acabaram indo brincar no gramado ao redor da piscina. E depois de vários minutos, E.J. correu até sua mãe e disse que Adriana estava na piscina. Amanda não entendeu o que aquilo significava de início e disse que não havia deixado que ninguém entrasse na piscina. Contudo, o que ela não sabia que E.J. estava querendo dizer que o corpo de Adriana estava boiando imóvel na piscina. Quando Amanda finalmente entendeu a gravidade da situação, ela correu para o quintal e, ao se aproximar da piscina, pôde ver os braços da sua pequena filha para fora da água, como se pedisse ajuda. Ela correu até lá e a retirou da água, colocou a menina de bruços no chão, mas ela já estava com a pele roxa. Amanda então tentou dar os primeiros socorros para sua filha, mas ela continuou desacordada. Imediatamente, Amanda então ligou para o serviço de emergência e após 1 hora de tentativas de reanimação no serviço do pronto-socorro, Adriana, a criança, foi declarada morta. E em estado de choque, Amanda pediu para escovar os cabelos de sua filha e abraçá-la uma última vez. E a teoria era de que a garotinha tentou limpar os insetos da piscina enquanto estava em cima de um brinquedo de uma carrocinha vermelha, que ficava ali em volta da piscina no gramado, e que em algum momento ela teria escorregado e caído na água. E com as investigações, a polícia concluiu que como a escada usada na piscina estava trancada no galpão da casa, então não houve culpado e que estava mais para um incidente. Além de que a própria mãe alegou que jamais deixaria seus filhos brincarem perto da piscina sem supervisão. Então as investigações concluíram que foi um incidente e deu o caso como encerrado.
Mas em poucas horas, essa história desse suposto incidente doméstico tomaria um outro rumo. Tudo isso devido ao depoimento de uma testemunha ocular que teria presenciado o que de fato aconteceu naquela tarde. O pequeno EJ. EJ havia ficado com os avós após o que aconteceu, pois sua mãe ainda se encontrava em fase de investigação pelo incidente com Adriana. E lá na casa dos avós, EJ começou a falar. E chocado com o que ouviu, o avô ligou para a polícia e disse que havia algo grave que eles precisavam ouvir. E a partir do momento que o garoto se sentou em frente ao oficial e começou a falar, o caso mudou para sempre. EJ contou uma versão diferente da sua mãe para os acontecimentos daquele dia 8 de agosto. Ele declarou que sua irmã brincava com um limpa-vidros, espirrando pela casa toda. E, irritada, Amanda teria pego a menina e levado até a piscina e a mergulhado algumas vezes na água, afogando ela. E em suas palavras, ele disse que sua mãe havia mergulhado a Adriana na piscina porque ela havia feito algumas coisas que nossa mãe não suporta. O policial pediu para que ele esclarecesse melhor suas palavras e então ele disse: "Ela matou minha irmã." Adriana tinha muito medo de água e começou a gritar. E para abafar os gritos, minha mãe segurou o rosto dela na água para ela afundar e não conseguir gritar. E nesse momento, EJ pôs a mãozinha em seu próprio rosto para demonstrar como sua mãe havia feito. Mas durante o depoimento, ele mudou algumas respostas, indicando estar confuso sobre onde ele estaria no momento em que presenciou o acontecido. Porque quando a polícia perguntou se ele tinha visto tudo, ele respondeu que não tinha visto tudo, porque senão ele estaria muito encrencado se a mãe dele o visse olhando. E depois a polícia fez a mesma pergunta e então ele disse que tinha visto tudo, sim, de cima de uma árvore perto de uma lata de lixo. Mais tarde, laudos psicológicos concluíram que as perguntas feitas ao garoto não foram feitas adequadamente por pessoas especializadas. E crianças na idade de EJ costumam falar qualquer coisa para encerrar um assunto. Ele parecia um pouco confuso mesmo e deu algumas informações contraditórias, porém, ele sempre afirmava que sua mãe afogou sua irmã na piscina. E essas informações foram bastante para que o caso fosse reaberto e uma nova investigação fosse realizada. E o primeiro passo da nova investigação foi descobrir quem era Amanda Lewis e se ela tinha motivos para cometer um crime tão perverso com sua própria filha. E a primeira descoberta sobre o passado de Amanda é que ela, aos 16 anos, teve um filho chamado Alex, que estranhamente, quando tinha 1 ano de idade, ele acabou morrendo e a causa-mortis não ficou bem esclarecida não, mas foi considerada na autópsia como uma convulsão repentina. A Amanda foi interrogada e disse que a criança dormiu e então ela saiu por alguns instantes do quarto e quando voltou, o bebê estava caído no chão sem respirar. E diante dessa informação, a polícia passou a trazer vários outros questionamentos à tona. Depois, entrevistou amigos e familiares de Amanda e todos foram unânimes em dizer que Amanda era uma mãe maravilhosa. Porém, agora havia um fato estranho e suspeito. E agora também Adriana havia se afogado na piscina de casa. E enquanto isso, EJ também era submetido a vários outros depoimentos e ele mudava várias vezes a versão de onde ele estava na cena do crime. E novas informações também passaram a ser coletadas na cena do crime. Dessa vez, os investigadores relataram que a casa onde vivia Amanda e as crianças era suja e desorganizada e que o quarto das crianças tinha um cheiro insuportável de urina. E também perceberam a ausência de brinquedos na casa. Amanda respondeu a isso dizendo que os brinquedos estavam guardados no galpão e que ela os tirou como forma de castigo, mas depois devolveria eles. Este fato provou ser mentira de Amanda, pois os investigadores não haviam encontrado brinquedo algum no galpão, apenas utensílios da piscina. E quando o médico que havia atendido Adriana foi questionado, ele apontou outro comportamento estranho de Amanda. Ele afirmou que Amanda parecia muito calma ao receber a notícia da morte da filha. Mas seus amigos e familiares disseram que isso era completamente normal para Amanda, pois Amanda nunca foi muito emocional. Mas na medida em que a polícia chegava mais perto de acusar Amanda,
E Jay continuava a mudar suas declarações e dessa vez ele havia dito que testemunhou o afogamento por trás de uma árvore que estava ao lado de uma lata de lixo. E na declaração anterior ele disse estar em cima da árvore ao lado da lata de lixo. E no local atrás dessa árvore a polícia afirmou que era impossível para o garoto observar com clareza o que sua mãe estaria fazendo. E já em outros relatos, ele alegava que não estava presente no momento do afogamento de sua irmã. E diante dessas contradições da criança, a polícia passou a desconfiar que alguém poderia estar treinando o EJ para dizer aquelas coisas. A polícia então descobriu que o padrasto de Amanda, Charles Burns, compareceu no local após o incidente da neta para buscar o seu neto. E iniciou-se assim a teoria de que o garotinho tinha sido usado pelo avô para incriminar a mãe. E Amanda se agarrou nessa linha de investigação, dizendo que ela e Charles, seu padrasto, nunca haviam se dado muito bem. Charles, por sua vez, disse que não aprovava realmente a forma como Amanda educava seus filhos, mas jamais faria algo dessa gravidade contra ela, e muito menos contra o seu neto. E então Amanda foi submetida ao teste do polígrafo, e no qual ela foi questionada sobre o assassinato de sua filha. E ela se saiu muito bem com o polígrafo, porém o resultado não foi aceito pelo tribunal. Mas também, ao ser interrogada, ela liberou frases controversas, às vezes dizendo que ela e sua filha eram muito parecidas e se davam bem, e ao mesmo tempo dizia que a menina era muito hiperativa e que a tirava do sério muitas vezes. Então, um mês após a morte de Adriana Ryuto, em setembro de 2007, Amanda foi presa sob a acusação de assassinato em primeiro grau de sua filha. E foi proposto a ela um acordo judicial, que ela teria uma sentença de 10 anos se confessasse o crime. Porém, Amanda recusou esse acordo. Segundo ela, jamais admitiria algo que não fez. E em fevereiro de 2008, o julgamento finalmente se iniciou e foi televisionado. E o momento mais emocionante do caso foi quando o garotinho Jay, então com 7 anos de idade, sentou-se como principal testemunha de acusação de sua própria mãe. E Jay entrou acompanhado do advogado de acusação e fez seu juramento como se adulto fosse. Nós vamos testemunhar agora o testemunho de um garotinho de 7 anos. Então, peço a todos que tenham paciência com ele, pois ele vai tentar o seu melhor quando aqui subir. E não estou pedindo que acreditem nele, só porque ele veio até aqui. Eu peço que o escutem e deem a credibilidade que vocês acharem que ele merece. Vocês vão ouvir como EJ presenciou sua mãe afogar sua irmã e isso foi o que a matou. Obrigado pela atenção. E em seguida, EJ é colocado em uma cadeira e perguntaram a ele se ele sabe o que é verdade ou mentira. Ele diz que sim e a corte estava lotada. E EJ não percebeu que sua mãe estava presente, mas foi-lhe dito que sua mãe estava também no tribunal e ele chorou muito. Mais tarde, Amanda afirmou que aquela situação foi dolorosa para ela, pois ela não tinha permissão de falar ou se aproximar do seu filho. Após o menino então se recuperar, foi solicitado pela promotoria que ele mostrasse um desenho que havia feito. Um desenho em que ele demonstrava como sua mãe afogou sua irmã na piscina. E mostrado a ele uma foto do cenário do crime, lhe perguntaram quem colocou o carrinho vermelho ali na beirada da piscina. E ele diz, minha mãe. Em seguida, ele mostra o desenho e pergunta a ele o que é isso e quem é essa pessoa. E Jay diz, é minha mãe. E o que ela está fazendo, EJ? Ele responde, matando minha irmã. E ao sair da corte, EJ sorri e acena para sua mãe. E quando o advogado de defesa de Amanda interrogou o garoto, as declarações de EJ se tornaram contraditórias novamente, porque ele não lembrava de jeito nenhum onde estava quando sua mãe cometeu o crime. Mas, em contrapartida, um médico legista testemunhou que na autópsia foi notado alguns hematomas no rosto de Adriana que lembravam uma marca de mão. Quando Amanda foi chamada para relatar como ela acreditava que esses hematomas haviam sido feitos no rosto de Adriana, ela pôs a mão no rosto da mesma forma que Jay fez em seu depoimento. O advogado de defesa rapidamente alegou que essas marcas poderiam ter sido causadas por qualquer pessoa que atendeu a menina na emergência do hospital. Mas quando os funcionários do hospital prestaram depoimento, todos eles disseram que não causaram
qualquer hematoma no rosto de Adriana. Um deles, inclusive, disse ainda que as marcas eram visíveis no rosto da menina antes mesmo dela ser atendida. Os ex-colegas de trabalho de Amanda também foram chamados para prestar depoimento e alguns deles contaram que, em uma ocasião, ela reclamou de forma furiosa que a Adriana havia marcado seu carro com caneta permanente com a palavra perdedora. Ela teria dito: "Eu ainda vou matar essa garota". Mais tarde, Amanda se defendeu dessa acusação, dizendo que foi apenas uma maneira de falar. Outro depoimento também que pesou contra Amanda foi o fato de sua filha ter pavor de água. Isso deixou claro que ela jamais se aproximaria da piscina para brincar, como foi a sua versão para os fatos. E após o julgamento, que durou 4 dias, em menos de 2 horas de deliberação, Amanda Lewis foi considerada culpada de assassinato em 1º grau da pequena Adriana e foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E no ano de 2010, sua equipe de defesa entrou com um recurso, mas sem sucesso, onde alegava que Amanda Lewis havia sido condenada injustamente e que o depoimento de uma criança tão jovem não poderia ser considerado. Mas, segundo os laudos, E.J. não teria motivos para mentir sobre o que viu. E no mesmo ano de 2010, Amanda Lewis deu uma entrevista explicando a sua versão dos fatos. Ela diz: "Eu estou apelando e se eu ganhar eu vou ter o meu filho de volta". E a entrevistadora diz: "Ele não foi adotado?" Ela diz: Não que eu saiba". "Sim", ela responde. "Você não sabia disso?" Ele foi adotado logo depois do incidente por uma família que fez e está fazendo todo o possível para manter a sua privacidade. "Você quer deixar uma mensagem para ele?" Ela então diz: "E.J., a mamãe ama você e quero que você saiba que eu não estou brava. Eu quero que você seja feliz e espero que um dia eu possa encontrá-lo de novo". Essa é a história de hoje. Chegou aqui comigo no finalzinho. Te agradeço muito. Me diga como está o seu coração. Está entristecido como o meu? Eu avisei no início, hein? Agora vamos ficar com o pequeno E.J. no pensamento e no coração, torcendo para que ele tenha uma vida plena e feliz. E que Deus dê conforto e força a todos desta terrível história real. Obrigada pela companhia. Deixe o seu comentário, que é extremamente importante, e te espero na próxima história. Até lá!